Olá, pessoal, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Jornada Falando de Brincar. Hoje é nosso último encontro. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Que pena, estamos já terminando a Jornada Falando de Brincar, mas foram momentos muito bacanas aqui compartilhados com muita gente legal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da dupla gestora, diretor e coordenador, diretor e orientador. De quem é o compromisso de incentivar o brincar na escola? É do coordenador? É papel dele fazer essa tarefa? Hoje, a Silvia Fuertes, educadora fantástica na formação de professores, virá falar conosco sobre essa temática. Quero, antes de chamá-la, também anunciar a vocês o nosso sorteio. Olha lá, os nossos produtos, nossos parceiros estão ali. Bia Vilela, Alexandre Rampazzo, Colorê Feito à Mão, Lalalu Brinquedos Educativos e Editora Passarinho. O sorteio é amanhã, ainda dá tempo de vocês passarem lá no feed do Sala de Aula Organizada e seguir as regrinhas para ganhar essas coisas lindas. Oi, Bia, já está aqui! Obrigada pela sua participação conosco. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Boa noite, que bom ouvi-las, Vivian. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada a todos vocês que dispensaram um minutinho dessa noite de segunda-feira, começando a semana, para estar aqui conosco. Bem, como eu falei, essa é a última live da Jornada Falando de Brincar. E hoje, então, vou chamar a Silvia Fuertes para participar conosco. Vamos ver se ela já está aqui. Ainda não. Boa noite, realmente a Silvia é maravilhosa. Que bom, Sandra. Realmente, ela fez conosco uma live o ano passado. Que maravilha. Nossa, eu fiquei encantada com a fala dela. E também, boa noite, Isabel, tem ficado conosco todos esses dias, que alegria. E também teremos a Silvia aqui na minha cidade, numa formação, num encontro presencial que realizaremos logo no primeiro final de semana do mês de julho. Nossa, é muita alegria junto. Muita gente boa. E se vocês quiserem mais informações sobre esse encontro, que se chama Olhares para a Primeira Infância, vocês podem seguir minha página ou olhar lá e descobrir como faz para poder participar, tá bom, pessoal? A Silvia já chegou, deixa eu encontrá-la aqui. Achei! Vou chamar de novo. Vou chamar você, Silvia. Pronto, convidada. Agora vamos só esperar seu aceite. Oi, querida. Como você está, Silvia? Boa noite. Eu tô bem. E você, Selma? Tudo ótimo, graças a Deus. É um grande prazer ter você aqui. Tem Eu meninas falando aí, agradeço. tem meninos falando que você é maravilhosa. Eu falei, eu concordo. O ano Ai, passado eu tive a experiência de ouvi-la. Nossa, eu ficava assim babando, né? E é o tipo da conversa, a gente tem que ter papel de lado assim para anotar, porque as narrativas da Silvia são muito gostosas, são muito saborosas, são muito dedicadas. Então, dá tempo de vocês pegarem o papel e a caneta para anotar tudo. Ah, e dá tempo também de vocês curtirem bastante, põe um monte de coraçãozinho aí para nossa live subir, mais pessoas serem beneficiadas e mandar um aviãozinho também. Convida outras pessoas. Com certeza, quem assistir a live de hoje vai sair daqui com muito conhecimento, com muita inspiração. Obrigada, Silvia, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui de novo, né, pela segunda vez na Jornada Falando de Brincar. querida, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Já vi que tem várias pessoas queridas aqui com a gente, amigas, pessoas que eu trabalhei, né? Tem o pessoal aqui de um SEI, que o ano passado eu dei uma assessoria e foi um trabalho tão incrível, né? Que bom poder estar aqui para conversar com amigas e parceiras de trabalho, né? Acho que é importante.
Isso Vamos mesmo. lá, espero realmente poder contribuir para essa conversa, porque eu tenho um desafio, né, Selma, que eu estou sendo a última. Então, um monte de gente sabida já falou aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, olha que desafio, né, encerrar toda essa conversa importante sobre o brincar, né? Mas eu tenho certeza, né? Você foi convidada de honra, né? Com toda essa legião de gente sabida. Porque eu tinha certeza que você, com a sua competência, sua experiência, né, seu comprometimento, ia fazer assim um encerramento da jornada, né, fechar com chave de ouro, tenho certeza disso. E aí, por isso que eu peço, pessoal, vai mandando esse aviãozinho para mais pessoas merecem estar aqui nessa live assistindo a Silvia falar e anotando aí as dicas, as experiências que ela vai aí narrar para nós. Silvia, vamos falar então dessa dupla gestora na escola. De quem é a responsabilidade por incentivar as práticas de brincar na escola? Eu vejo muita gente, muitas escolas, onde é o coordenador que sai da sala dele, vai lá colocar as coisas, né, no lugar, nos espaços, vai montar os espaços de brincar heurístico, vai olhar, ver se está tudo ok, vai conferir as agendas, né, dos espaços, onde cada um está, qual nível vai estar em tal lugar, para todo mundo, e ver se está tudo em segurança. Eu vejo muito essa prática. O que você acha disso? Conta aí a sua experiência. Como que você vê esse comprometimento da dupla gestora nessa tarefa tão importante, né, tão significante para a primeira infância, que é o brincar? É, é isso que você está trazendo é super importante, né, Selma? Porque, assim, na verdade, né, a gente fala aqui de dupla gestora, quero falar, às vezes tem trio gestor, né, então acho importante a gente falar também, né, às vezes tem um diretor, um vice-diretor, o coordenador pedagógico fazendo esse trio gestor, ou às vezes é um orientador, enfim. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa dizer que começa até antes, né, desde a Secretaria da Educação, pensando no lugar desse brincar, né, nas escolas. Então, a gente acredita que é uma cadeia, né, uma cadeia formativa, uma cadeia de formação continuada, que precisa começar com essa preocupação desde as equipes de secretaria da educação. Isso precisa ser um valor, né, porque quando a gente tem lá os currículos municipais, né, os currículos do município, que foram construídos à base, né, à luz da BNCC, eles precisam dizer, né, o que eles pensam ali sobre o brincar. E se a gente tem na base, nas diretrizes, né, até no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao brincar garantido, então é preciso que esse currículo também revele essa concepção, esse compromisso, né? Então eu acredito que precisa começar desde as secretarias de educação. E aí, pensando, né, então, na escola, lá na dupla, o que é fundamental, né? Esse trabalho integrado, né? Cada um dentro do seu papel, mas todos lutando para que o brincar, de fato, na escola possa acontecer. Quando eu estava me preparando, né, nesse tema, né, pensando e conversando com alguns amigos, né, algumas colegas de trabalho sobre isso, eu falei, puxa vida, né, mas esse tema do brincar, né, às vezes a gente acha que não precisa falar mais, né, porque a gente já falou tanto, poxa, precisa, né, ainda falar sobre isso? E aí, conversando com várias pessoas, a gente estava, assim, discutindo que precisa. Porque o que acontece na educação infantil, que tem acontecido em muitas escolas, em muitos lugares de educação infantil, às vezes é uma prática do brincar meio utilitarista, né? Então é o brincar para aprender alguma coisa. Então, por exemplo, o professor ensina amarelinha porque ele quer que as crianças aprendam os números. Aí ele ensina a brincar de coelhinho sai da toca, para ensinar o que é o círculo, por exemplo, sabe? Ou a gente vai pesquisar os animais depois, né? Então é uma prática que usa o brincar a serviço de uma outra coisa, né? Ou seja, como se o brincar não tivesse um valor em si mesmo, né? E não é essa ideia que a gente acredita e nem é essa ideia que os documentos trazem, né? Sim.
E aí, né, pensando nisso, tem também um outro viés do brincar, que é o brincar para gastar energia. Ah, então as crianças precisam gastar energia. Aí bota as crianças lá 20 minutos de recreio, elas ficam lá correndo, estão gastando energia, estão brincando, né? Que também não é disso que a gente está falando aqui ou vai falar aqui, né? E nem daquele brincar que é absolutamente espontâneo, em que o adulto não tem nenhum olhar para esse brincar da criança, não acompanha o desenvolvimento dessa brincadeira, não registra, não proporciona materialidades diferentes que possam enriquecer esse brincar, né? Mas esses 3 exemplos aí que eu fui dando, né, de 3 perspectivas do brincar, infelizmente eles ainda estão presentes em várias, né, escolas de educação infantil por aí. Então, é um tema necessário, sim, a gente precisa continuar discutindo e falando sobre ele. E aí, pensando, então, né, nesse trabalho da dupla gestora, né, a gente tem, né, a gente acredita muito, né, na potência dessa dupla, cada um ali dentro do seu papel, mas preocupados, né, porque tem que ser um compromisso da escola, esse cuidado, né, com o brincar. E eu acho que assim, o coordenador, né? Qual que é o papel do coordenador pedagógico, né? Ao olhar para esse brincar. Você deu aí um exemplo, né, desse coordenador que às vezes precisa sair da sala para organizar algumas coisas, né? Para favorecer essas brincadeiras, né? E a gente acredita assim que o papel do coordenador pedagógico, né, o primeiro papel dele é o papel de formador. Ele é o responsável pela formação permanente dos professores na escola. Então, se o brincar está posto lá nos documentos, né, no currículo, né, da cidade, se o brincar está lá no PPP da escola, né, está dizendo que o brincar é um valor e quais são as ações, né, que os professores vão realizar para favorecer esse brincar. Então, o coordenador ele tem que planejar ações formativas que ajudem os professores a ampliar esses observáveis para o brincar, né? Então, se o coordenador acompanha os planejamentos dos professores, né? Então ele lê, ele dá devolutivas, se ele observa, né, as crianças em momentos de brincadeira, no momento de parque, algumas escolas chamam de quintal, né? Enfim, esses momentos também que são de brincadeira em espaços externos. Então, se ele observa, né, esse brincar, e se ele observa como esses contextos de aprendizagem estão sendo propostos, ele tem elementos para planejar essa formação, para ver no que ele precisa investir mais com seus professores. A gente tem também uma prática na educação infantil muito forte, que é uma prática mais conteudista e de antecipar conteúdos do fundamental. E, portanto, né, com isso, tira-se o valor, né, do brincar, porque eu tenho que dar atividades, né, na folhinha, porque eu tenho que fazer não sei o quê, né, da data comemorativa, sei lá, enfim. E aí, né, a gente vê que esse brincar vai se perdendo, né? Porque à medida em que você tem uma escola de educação infantil que está preocupada em antecipar conteúdos do fundamental, que não está vendo o valor que ela tem em si mesma, né? Tem vários equívocos, né? É preciso olhar para isso e poder pensar. Então, o coordenador, ele tem essa tarefa que é tão importante, que é olhar para os seus professores, olhar para a sua equipe, olhar para as situações que ele observa mesmo de brincadeira, para pensar como que a gente pode contribuir para isso. Então, se eu tenho, por exemplo, né, ali nos planejamentos dos meus professores, né, sempre as mesmas propostas, sempre o mesmo tipo de canto, né? Pouca variedade, né, desses temas de brincadeira, ou às vezes os professores não trazem as brincadeiras populares, né, da nossa cultura popular, as parlendas, trava-línguas, adivinhas. É meu papel fazer algum tipo de intervenção para que isso possa entrar na escola. Eu estava pensando sobre isso, né? Falei, poxa vida, as crianças não brincam mais na rua. Antes, né, a gente brincava na rua, a gente aprendia as brincadeiras brincando, aprendia com os amigos na rua, aprendia com os colegas mais velhos, com irmãos mais velhos. Agora as crianças quase não brincam na rua, muitos não têm irmãos. Então, onde é que essas crianças vão ter oportunidade de aprender a brincar de barra manteiga, a brincar de corre-cutia, a brincar das cantigas de roda? Na escola.
Então, a gente tem esse compromisso, né? Eu acho que a escola tem aí um compromisso com esse brincar, né, da cultura popular, de não deixar perder. Eu vejo que os estímulos visuais, eles estão muito importantes, né? Assim, eles estão muito exaltados, né? Eles estão estimulados, então é muito vídeo, muito vídeo. Mas e essa linguagem oral, né? E essa brincadeira que a gente fazia quando era pequeno, de brincar com as palavras, né? Isso é importante, é preciso recuperar isso. Então, o papel desse coordenador é de trazer isso para a discussão na escola, né? E aí tem várias formas de fazer isso, né? Então, ele pode partir, às vezes é difícil para o coordenador falar, né, num primeiro momento ali da própria prática na escola. Então, ele pode, de repente, trazer outras práticas de outros lugares para poder ajudar os professores a refletirem sobre isso, né? Então, um vídeo que ele descobriu, sei lá, no YouTube tem tantas coisas, tem, né, boas práticas ali sendo compartilhadas. Então, ele pega um vídeo e leva para discutir com o seu grupo, né? Gente, vamos olhar aqui algumas coisas. Ó, como é que essas professoras estão propondo esse momento de brincar? Quais são os materiais que a gente está vendo? Quais são as interações que estão sendo provocadas com esse tipo de material, né? E aí ele levanta algumas questões ali para essa discussão. Pode usar filmes, né? Tem tantos filmes legais, né, para poder falar sobre isso. Tem aquele filme Babies, né, que vai falar do brincar dos bebês. Os filmes do território, né, do território do brincar. Tem várias EMEIs, várias escolas que têm um trabalho aí super primoroso. No final, posso até dar algumas indicações que são boas práticas, né, para a gente olhar e poder pensar a partir dessas o que a gente pode aprimorar, né, na nossa. E além disso, claro, né, sempre costurar com os textos, né, os textos teóricos, para os documentos oficiais, né? Então, se tem um currículo que é do município, a gente precisa estudar o que diz o nosso currículo, né? A gente precisa entender qual é o lugar da brincadeira, né, ali. E às vezes a gente vê também, e acho que em certa medida é importante, alguns coordenadores resgatando também essa dimensão brincalhona dos professores. Eu tenho uma amiga, uma parceira de trabalho, que é a Viviane Anselmo. Ela tem um trabalho, a tese dela de mestrado, né, a dissertação dela de mestrado, foi sobre essa dimensão brincalhona do adulto, né, do professor, que pode aprender com essa criança. E aí, né, alguns coordenadores também optam por fazer esse trabalho, né, de resgatar essa dimensão brincalhona desse adulto, que a gente também brinca, né? A gente também tem a brincadeira ali, né, como uma dimensão do ser humano. E aí, né, o coordenador pode olhar para isso e fazer esse levantamento, sabe? Do que você brincava quando você era pequeno, quais eram suas brincadeiras preferidas, onde você brincava, quais são suas memórias, né, desse brincar na infância. Algumas pessoas até às vezes colocam os professores ali, vamos brincar junto, vamos fazer uma ciranda, vamos fazer ali, né, uma roda. Pode ser um caminho também, né, para soltar esse corpo, mas a gente não pode esquecer que é um adulto que aprende. Né? E esse adulto, ele tem essas histórias de vida, ele tem essas marcas, né, do brincar na infância. Então, é possível sim fazer um resgate disso e de formas variadas. Para poder discutir, bom, então, e aqui o que a gente está fazendo? Será que a gente está garantindo para as nossas crianças, né, bons contextos de brincadeira? Como que a gente pode aprimorar, melhorar, qualificar os nossos espaços para que eles de fato se tornem espaços, né, mais brincantes? Às vezes a gente vê escolas que têm um espaço enorme, incrível, e às vezes eles estão sendo pouco utilizados, daí para fazer uma cabana, né, e um monte ali de brincadeiras podiam nascer, né, dessa cabana. Mas, enfim, eles acabam sendo subutilizados. Então, é nessa conversa, no processo de formação continuada, que a gente vai ajudando, né, os professores a afinarem esse olhar, né? Trazendo boas referências, então fotos. O coordenador, ele tem um papel super importante aí de curadoria de material, de estudo, né? Porque ele, para fazer um encontro de formação como esse, ele precisa né? Ele precisa ter pesquisado muito, estudado, né? Lido,
mergulhado, né, nos materiais, nessas pesquisas todas, para poder trazer boas referências para os professores, né? A gente sempre trabalha partindo né, dessas boas referências. Então eu vejo que, né, o papel do coordenador aí é super, super importante. Nesse sentido, vou falar enquanto você quiser hidratar a sua garganta. Nesse sentido, né, Silvia, o que você diz é a teoria sustenta a prática, né? E a prática dá sustento à teoria. Para só falar de melhorar o como fazer, isso pode ser uma proposta formativa, mas quando ele alimenta com essa boa curadoria, né, de bons materiais, que vai tornar visível essa prática dentro de um pressuposto, fortalece o grupo, né? Ele vai poder entender aquilo que está escrito no meu currículo, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou fazendo, isso aqui diz respeito àquilo. Então, essa associação que o professor faz entre teoria e prática, que é necessário. A gente ouve assim, mas a teoria não me ajuda, é o chão da sala de aula, é isso que eu me interesso. Mas uma não se faz sem a outra, né? Para ter um trabalho sólido, né? É preciso que uma sustente a outra, né? É exatamente isso, né? É para que também os professores possam perceber, porque às vezes a gente chega, né? Eu já fui coordenadora pedagógica, sei, né, do quanto que é difícil a gente romper com algumas práticas que às vezes estão ali durante tanto tempo, elas aconteceram durante tanto tempo desse jeito, né? E aí, num determinado momento, você olha e fala, bom, mas pode ser diferente, né? Você estuda, ou você vai num curso, ou você, né, passa por um processo de formação, você coordenador, em que você amplia o seu olhar e você quer levar essa discussão para o seu grupo. Mas não é fácil, às vezes a gente encontra resistências, né, do tipo, mas eu sempre fiz assim, por que agora eu vou fazer, né, diferente? Então, por isso, né, entender a justificativa, né, então entender que para que eu possa mudar a minha forma de planejar e olhar o brincar de um outro jeito, eu preciso sim estudar, pensar, entender como é que o brincar está colocado lá na base, né, na BNCC, como é que se desdobrou no currículo do município, né, isso, como que está no PPP da nossa escola. E eu vejo assim, eu imagino, né, que bonito seria, depois de um processo formativo, né, por exemplo, sobre o brincar numa escola, que os professores juntos reescrevessem, né, com o coordenador e com o diretor, o PPP da escola, colocando esse novo lugar, né? Aqui chegamos à conclusão de qual será, né, na nossa escola. Porque o PPP tem a identidade, né, específica ali, né, da sua escola. Então, que bonito seria poder fazer isso, né, no final do processo, voltar lá, porque a gente acredita que o PPP tem que ser um documento vivo, ele não é um documento de gaveta, né, que a gente faz uma vez e deixa lá guardado. Então, se ele é um documento vivo, eu preciso atualizá-lo, né, eu preciso voltar para ele para ver se aquilo que está lá é o que a gente está fazendo e vice-versa, né, vamos colocar lá o que a gente vem fazendo na nossa prática, né, então eu acho que isso é fundamental também. E muito interessante que você falou sobre esse olhar do documento em benefício dessa prática, né? E onde entra esse diretor, né? Que até então a gente falou, parece que ele não aparece. Isso é do pedagógico, não me diz respeito. E não é isso, né? Não, a gente vem estudando muito, né, sobre esse papel do diretor, para que ele saia, né, dessa ideia de que o papel do diretor é algo burocrático. Não, né? A gente acredita numa perspectiva de um diretor que entende sim do pedagógico e ele está ali junto, ele é parceiro do coordenador e tem várias condições que esse diretor precisa garantir para que esse brincar possa acontecer na escola, né? Nessa perspectiva que a gente está falando, né? Do brincar como uma linguagem genuína da criança, né? Tem uma frase aqui da Renata Meirelles, que eu até selecionei que eu queria trazer, que fala assim, ó, brincar é a forma de as crianças fazerem poesia e nos contarem quem são, o que sentem, o que vivem, seus medos, seus potenciais, suas preferências e suas limitações. Então, é da Renata Meirelles e está no material do Territórios do Brincar, né? Então,
Nessa perspectiva, esse diretor tem um papel fundamental, né? Então, além de garantir condições físicas e materiais para que esse brincar possa acontecer com segurança, ele precisa entender o lugar do brincar, né? E sustentar esse lugar, porque também a gente sabe, né, Selma, eu tenho visto muito, eu acho que você também já deve ter escutado, né, várias vezes os professores se queixando, que os pais reclamam, nossa, mas nessa escola as crianças só brincam, né? E a gente escuta. E escuta, né? E, portanto, né, o que a gente precisa entender, né, enquanto equipe da escola, e o diretor tem um papel fundamental nisso, que precisa também de uma formação ali para as famílias, né, para os responsáveis pelas crianças. Porque esses pais viveram, né, a sua educação infantil há um tempo atrás, em que era uma outra concepção, né? E que hoje é preciso, às vezes, dizer, olha, aqui na escola é assim que a gente faz, a gente acredita nisso, nisso, nisso. Chamar as famílias para participarem de várias coisas, porque aí, né, a família participando é que ela também vai atribuindo qual é esse sentido, né, e qual é esse lugar mesmo, né, do brincar. Então, o diretor tem esse papel também, né, que eu acho importante, de conhecer a comunidade na qual a escola está inserida, para que ele possa fazer esse levantamento, porque fazendo esse levantamento, ele pode contar muito com a ajuda das famílias. Então, por exemplo, eu no ano passado conheci uma escola que ela ficava situada num determinado lugar com muitos imigrantes, né, muitos venezuelanos. Sim. E é uma característica dessa escola. Sim. E a diretora estava fazendo um trabalho super bacana, né, de conhecer mais essas famílias e tal, e chamando os pais na escola para ensinarem brincadeiras do lugar de onde eles vieram. Olha que legal. Que legal. Né? Nossa, então, uma atitude de respeito, de empoderamento dessas famílias, que muitas vezes aquelas crianças, né, elas podem estar adaptadas naquele ambiente, naquele espaço, naquela comunidade, mas ela sempre é vista como recém-chegada, não dona do espaço. E isso é um fator de empoderamento. E é tão simples, não é, Silvia? E a gente fala isso, né, Selma, assim, é uma questão de acolher, né? O acolhimento, ele é um princípio, e ele não pode ser um acolhimento só no começo do ano, né? O Sim. acolhimento, ele tem que se dar durante o ano todo, né? E é isso, assim, você fez um mapeamento, um diagnóstico ali de onde a escola está inserida, você descobriu que tem uma comunidade grande, que é de um determinado lugar, né? Como que eu vou envolver e trazer a cultura, né, dessas pessoas, dessas famílias para dentro da escola, né? Porque não é só a nossa que é importante, né? Inclusive, o diretor tem um papel aí muito importante junto com o coordenador, que é de olhar para as materialidades, para os brinquedos que estão sendo oferecidos na escola, para ver se eles garantem essa diversidade cultural. Então, a escola não pode ter só bonecas brancas. A escola precisa ter bonecos negros. A escola não pode ter a escola precisa ter instrumentos musicais, instrumentos africanos, tecidos africanos para as crianças montarem cabaninhas, casinhas, né? Referências indígenas, né? Precisa ter tudo isso. Então, essas diferentes culturas, elas precisam estar inseridas ali na escola, e quem pode ajudar muito nisso é o diretor, né, em parceria com o coordenador, né, de fazer um levantamento dos materiais que tem na escola e pensar, né, então, num plano de ação para melhorar, porque às vezes tem muita coisa, mas às vezes não é coisa de boa qualidade, é muito plástico, coisas que quebram fácil e que estão já deterioradas, estão ruins, né, então o diretor precisa ter esse olhar para essas condições que são oferecidas no brincar. Então, quantidade de materiais, qualidade dos materiais que são oferecidos, né, às crianças, essa variedade, né, cultural. E eu acho que ele fazendo isso qualifica o brincar, né? Porque à medida em que você tem bons materiais, boas materialidades ali, né, para usar, os professores também vão ter mais opções, e quanto mais opções as crianças tiverem, mais elas podem criar, né? E a gente sabe da potência delas, né, em relação a isso. Então eu vejo que esse trabalho do diretor, veja, não é só uma questão aí burocrática, ela é pedagógica, porque o diretor,
não adianta ele também pegar uma verba, né, de dinheiro e ir lá na 25 de março ou ir numa loja, né, e ele ir lá e fazer as compras de forma aleatória, né. Ele precisa conversar com o coordenador, conversar com os professores, de repente numa reunião em que estão, né, discutindo a questão, né, do brincar, fazer esse levantamento, né, quais são os brinquedos que a gente tem, fazer uma pesquisa junto com os professores, o que, que a gente gostaria de ter. Então a gente queria ter mais elementos da natureza, a gente queria ter caixa de areia, a gente quer ter mesa de luz, a gente quer ter mais tecido para fazer cabana, a gente quer lanterna para poder brincar com as crianças no escuro, sei lá, enfim, né. Então ele precisa estar muito conectado com esses estudos, com esse processo de formação continuada, para que a compra, né, que ele vai fazer de fato seja usada, de fato seja algo da equipe. Porque a gente já viu também, né, Selma, muitas vezes quando ou o coordenador ou o diretor, né, assumem essa liderança, né, de ir lá, de comprar sem consultar a equipe, acaba virando uma coisa que porque os materiais que o diretor comprou, porque os materiais que o coordenador comprou, né? E que a equipe não participou. Né? Não participou, é aquela coisa que vem, né, de cima para baixo e não tem uma consulta, né? Entendi. Então, essa conversa entre a equipe, por isso que o brincar é um compromisso de todos, né? Inclusive, né, eu vejo que o diretor também tem um papel aí muito importante em fazer um trabalho de formação junto com o coordenador, com a equipe que trabalha na escola, cozinheiras, porteiras, equipe, né, da limpeza. Porque é engraçado, mas a gente também ouve isso, né? Às vezes as próprias cozinheiras, uma vez, né, eu estava numa escola fazendo um trabalho de campo e as cozinheiras estavam super incomodadas porque o almoço tinha atrasado e elas estavam ansiosas para servir, elas tinham que cumprir lá o horário, né, tal. E aí o que aconteceu foi que as professoras demoraram para ir para o almoço porque as crianças estavam numa brincadeira, estavam super envolvidas. As professoras estavam registrando, fazendo ali uma documentação, não quiseram, né, interromper. Vamos ficar mais um pouquinho. Só que isso atrapalhou lá, né, o trabalho das cozinheiras. Então, quando a equipe sabe, né, de quais são os princípios que norteiam o trabalho nessa escola, né? Então a criança é prioridade, a gente, né, tudo bem, vai atrasar um pouquinho, depois a gente dá um jeito, a gente, né, organiza aqui e ali. Mas eles precisam saber também, né? Porque senão é isso. Ai, nossa, nessa escola as crianças só brincam. Bom que se elas puderem brincar e que brinquem muito, né? Porque o brincar é um dos pilares, né, do nosso trabalho, das práticas pedagógicas na educação infantil, né? As interações e as brincadeiras. Então, a gente quer mesmo que as crianças brinquem muito. Brinquem mesmo, com qualidade, né? Exato. E você falou, Silvia, de uma... Todo professor que está aqui, com certeza já passou por isso, né? Que você acabou de dizer. E aí, à medida que você vai falando, a memória vai, né, resgatando, né? Eu me lembro que eu tinha, numa certa escola onde eu trabalhei, eu tinha muita dificuldade de realizar a continuidade das brincadeiras com as crianças, porque no momento em que eu saía para a primeira refeição, o desjejum, era o momento de limpar a sala. Então, eles chegavam, produziam aquela construção lindíssima, mas tinha que guardar tudo, né? Então, eu tinha que, assim, muito delicadamente negociar para limpar depois ou para eu varrer no final, sabe? Sim. Porque e não era de má vontade da pessoa, né? Não era isso. Era o olhar para a tarefa do adulto, que era prioridade, né? Sim. Era tudo em benefício da criança, mas o olhar da tarefa do adulto era prioritário. Tinha uma rotina muito, né, ali pesada, então tinha que ser naquela hora o ponto final. E isso que você está dizendo é preciso, ao meu ver, você me corrija se eu estiver enganado, mas é preciso que o diretor, além de ele estar envolvido, ele ter uma formação para ele também compreender, ele não se vê, não, isso aqui não faz parte do meu trabalho, eu só cuido do administrativo, então eu não preciso ler, não preciso estudar. Não, precisa, ele precisa estar, né, dentro, como você mesmo falou, dos pressupostos da rede, da BNCC, do currículo paulista, enfim, do currículo que segue, né, o estado, né, da unidade escolar, do município, enfim,
para que ele possa fazer essa intermediação com os funcionários. À medida que a gente consegue, nós, professores, temos uma equipe inteira, desde o porteiro, que valoriza o brincar, gente, é uma delícia trabalhar assim. Também tive a oportunidade de ter, né, profissionais de todos os lugares, né, todos os tipos de profissionais numa escola, em que brincavam junto com as crianças, em que valorizava esse brincar, né, estava ali junto, compreendia, tá bom, Selma, então depois a gente limpa, né? Porque você queria dar continuidade naquilo, a gente não conseguia de um dia para o outro, já que a gente, né, tem duas turmas ali que usam o mesmo espaço. Mas de um horário de início do período até o final, quantas construções as crianças fazem, quantas pesquisas, nossa, quantas coisas bacanas eles conseguem, né, realizar ali, quando é possível essa continuidade, pelo menos naquela jornada diária, né? E isso só foi possível, né, porque eu tinha uma diretora, uma orientadora que fazia essa formação com toda a equipe. Então, eles conseguiam compreender que isso era nosso, era de todos nós. Veja a diferença, né, Selma? É isso, entre uma escola que tem esse olhar e uma que não tem, né? Eu já vi também escolas que as crianças, por exemplo, estavam fazendo uma construção lá com bloquinhos de madeira e estava tão incrível que elas pediram, a gente pode deixar para continuar amanhã? E aí a professora falou, como a escola, essa sala não era usada à tarde, falou, podemos. Mas o que acontece? Ninguém avisou a equipe da limpeza que aquilo ia ficar lá guardado e tal, né? Ninguém avisou as outras pessoas e tal. E aquilo foi desmontado. E no outro dia as crianças ficaram super decepcionadas. Que por um lado também acabou mobilizando essa discussão, né? Que é super importante. Então, é isso, assim, nessa comunicação na escola, ela precisa ser muito organizada e cuidada, né? Porque se o que as crianças fazem para a gente é um valor, é um princípio, né? Isso precisa ser claro para todo mundo. Né? Transparente, né? Transparente. Agora, tem coisas muito bacanas também acontecendo, né? Então, também acompanhei em uma escola que as crianças foram entrevistar as merendeiras para aprender uma brincadeira nova. E aí as merendeiras ensinaram essas brincadeiras que são da tradição oral, né? Então, brincadeiras aquelas de mão, parlendas. Então, é isso, né? Então, elas tiveram todo um trabalho de pesquisa, perguntaram para os pais, né? Queriam saber quais as brincadeiras que os pais brincavam, aí foram ver na escola que outras brincadeiras, né, as pessoas sabiam para ensinar. Com isso foram ampliando o seu repertório de brincadeira, registrando, né, fazendo lista das brincadeiras preferidas do grupo, votação, fizeram livros de brincadeiras, né? Então, vejam, né, quantas coisas também vão acontecendo e que às vezes, né, podem virar projetos, e projetos muito bacanas, né, envolvendo aí esse tema, né, das brincadeiras. Uma outra coisa também que eu queria falar, né, dos diretores, que eles precisam, assim, ajudar muito a gente, né, eu tô falando a gente porque eu me coloco aí também como educadora, parceira aí dos professores, né. Por exemplo, às vezes o diretor gasta lá um dinheiro, né, considerável para comprar um material, e aí esse material fica trancado a 7 chaves, e para você conseguir brincar, você tem que preencher um papel com antecedência, sabe, assim, toda uma burocracia, né, para pegar um material, que aí você até desiste, você fala, ai não, vai dar tanto trabalho que eu não vou desistir de usar. Então, assim, de pensar com essa equipe onde o material vai ficar armazenado, né, para facilitar que os professores possam retirar, mas que ao mesmo tempo tenha, assim, um controle, né, de quem retirou, né, se devolveu, se as pecinhas estavam tudo ok, fazer a manutenção disso, né, desses materiais. Então, às vezes a gente visita, por exemplo, um tanque de areia, né, um parque, que os baldinhos estão tudo quebrados, as pazinhas estão quebradas, né? E aí eles acabam virando até objetos super que podem machucar, né, as crianças. Então, o diretor tem que ter esse olhar, né, para esses espaços e para esses materiais, pensando no bem-estar, na saúde, né, das crianças. Então, cuidar disso, onde que eles vão ficar armazenados, de forma que fique acessível para os professores, né? Porque também não pode virar uma coisa que, nossa, para a gente pegar é um problema, né? Então, isso é importante. E também a gente tem visto, assim, propostas muito bacanas em relação às famílias, né? Por exemplo,
de fazer uma campanha, né, com os familiares, com os responsáveis, para que eles enviem materiais de largo alcance. Só que aí a gente precisa cuidar, né, de dizer que tipos de materiais a gente está esperando, porque senão só vai aparecer copinhos de Danone, e não é isso que a gente está falando. Mas às vezes a gente tem pais que são marceneiros, tem alguém que trabalha numa tecelagem e pode, né, contribuir com doar, né, aqueles tubos de papelão grande que as crianças adoram. Costureiras com retalho de tecidos, né? Exato, retalhos de tecido, mais um monte de coisa super bacana, né? Sim. E que às vezes é isso, você não precisa nem comprar, basta você articular com essa comunidade, né? Quem é que tem, né, que vai doar. Às vezes fazer parceria, tem uma fábrica do lado que você pode ir lá conversar e ver o que é possível doar, né? Então, eu teve uma fase, né, que eu era coordenadora pedagógica e o meu cunhado trabalha numa fábrica que faz peças para celular e outras coisas. E às vezes ele tirava foto para mim dos materiais e ele falava, Sil, tem isso daqui, você quer? Quero, vou buscar. Ele vinha com o carro cheio de coisa, carretel, coisas diferentes, né? Materiais diferentes, porque tudo isso possibilita muitas criações das crianças, né? Vai alimentar. Os refugos das indústrias são muito bons, né? Os refugos também de construção. Se você tiver, né, um pedreiro, um construtor, enfim, um amigo, né, pais de aluno, então aqueles retalhos de conduíte, né, os espelhos de tomada que não são mais usados, enfim, tem tanta coisa que dá para muita pesquisa das crianças, né, Silvia? Tem mesmo. Porque é isso também, Selma, às vezes, né, assim, as discussões, elas vão, né, sendo, algumas discussões são recentes, outras discussões são mais antigas. Às vezes o diretor, ele tá ali fazendo formação, mas de repente ele não tá tão por dentro, né, das últimas discussões sobre isso. Então, ele não sabe, ele desconhece, por exemplo, o uso, né, desses materiais de largo alcance, os materiais que a gente usa, né, no brincar heurístico e tudo mais. Então, essa parceria, né, com o coordenador, né, para ajudá-lo a ampliar esse olhar, e porque senão é isso, ele vai lá na 25, compra um monte de carrinho de plástico e que, sei lá, já tem, e que não é isso que a gente quer, e a gente quer outras coisas, né, investir em outras materialidades, né, então essa conversa, ela é super importante, né. É verdade, porque o fato é que acontece que, na grande maioria, tá? Eu posso dizer que eu tenho o privilégio, até então, de ter diretores e orientadores que primam mesmo por esse brincar, né, pela criança. Então, a participação dos professores é muito bacana. Mas, assim como você, eu já vi diretor guardar, por exemplo, atrás da porta da secretaria, da sala dele, vários brinquedos na caixa. Não tem que guardar, porque se gastar tudo de uma vez, vai acabar, né? A ideia dele é boa. Ele quer manter aquilo ali para não gastar tudo de uma vez. Mas a criança está ali, agora, já. Né? A infância é essa, agora. E ela precisa disso, né? Para outro ano, outra verba, é outra compra. E se ele não entender, o que acontece? Ele não passa esse valor, né? Vamos pensar aqui no material heurístico, que alguns objetos são simples de coletar, até fazendo uma campanha na própria escola é simples, não é difícil. Alguns demandam um pouco mais, né, de investimento financeiro, por exemplo, vai comprar uma cesta, né, para fazer com os bebês, ou vai comprar um suporte. Eu não tenho mesa de luz, mas eu posso improvisar algum outro tipo de bandeja para fazer também, bandeja de experimentação, bacias, cestos, enfim, peneira. E isso demanda também valor. Mas se ele não entender isso, né, a potência desse material, ele vai achar que tudo aquilo é meramente sucata e que está enfeiando a escola dele, né? E que daí ele não vai comprar aquilo. Ele vai dar um jeitinho e vai voltar a comprar o de sempre. E aqui o que acontece? O professor acaba comprando ele mesmo, deixa na sala, enfim. E aí a escola não constrói aquele acervo, que seria bacana também, né? Se todo mundo colaborasse para um acervo coletivo,
todas as crianças poderiam brincar, né, em todas as salas, ou até mesmo nos momentos coletivos de parque, de pátio, enfim, de quintal, né? E essa diversidade, né, que eu acho que é a potência, né, Thelma? Porque, assim, não é ou uma coisa ou outra, né? A gente também viveu aí um momento, né? Teve um determinado projeto que eu estava, a gente estava fazendo formação continuada, e quando a gente levou essa discussão, né, sobre os materiais de largo alcance, então tinha pessoas que entenderam que então não pode mais ter carrinho, boneca, não é isso, né? São as duas coisas e muito mais, né? Então, tem todo um olhar aí que a gente precisa ter sim para esse jogo simbólico e temos que ter kit sim, com carrinho, com boneca, com panelinha, com kit escritório, que as crianças amam brincar, né? Que a gente coloca telefone antigo, computador que o teclado, né, tá ali faltando uma pecinha, mas que dá para brincar. Claro, tudo coisas que não vão oferecer risco, mas ter sim esses kits, mas também ter outras possibilidades, né, para que favoreçam criações das crianças e todo esse trabalho, né, que a gente sabe aí que desperta essa imaginação, essa construção, né. Agora, é desafiador, né, pensar tudo isso não é simples, né, tem que ter aí uma super articulação. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas do Fundamental 1, né, os maiores, diretor, coordenador, podem contar muito com a ajuda desses alunos, né, dessas crianças, perguntando o que eles gostariam que tivesse no recreio, né? Às vezes eu visito escola de fundamental e você vê o momento do recreio, as crianças sem fazer nada, a única coisa que tem é bola. Então, da onde que a gente tira essa ideia de que o brincar, ele é como se ele fosse importante até o grupo 5, né? Até ali, os 5 anos, EMEI, aí vai para o fundamental, então não é mais importante. Gente, pelo amor de Deus, né? Essas crianças, né, do ensino fundamental 1 precisariam ter muitos. Continuam crianças, deveriam ter muitos brinquedos à disposição. Então, escutar essas crianças para saber, né, fazer um conselho, de repente um conselho mirim, com representante de cada sala, para que as crianças pudessem dizer o que elas gostariam de brincar, porque também é isso, às vezes a gente vai lá, compra carrinho e boneca, e não é isso que eles querem corda, querem pneu, bambolê, querem, sei lá, outras coisas, querem ter livros, às vezes num canto no recreio, né? Enfim, mas que eles possam escolher, né, que eles possam também exercer essa autonomia. Ah, eu quero fazer isso. Porque também se a gente envolve essas crianças, eu não sei, eu acredito que a forma como eles vão se envolver e cuidar desses materiais vai ser diferente. É outra, com certeza. Se a gente tiver um conselho mirim, né, com crianças ali, um representante de cada turma, e eles decidirem que querem determinados materiais, eu duvido que a gente vai ter tantas crianças estragando os materiais como a gente vive, né, reclamando. Eu acho que isso é fundamental, né? Quanto maior as crianças, mais a gente pode envolvê-los, né, em campanha. Por exemplo, eu acho lindo, né? Já vi isso acontecer em determinadas escolas em que as crianças maiores ensinam brincadeiras para os menores e convidam o dia para brincar junto. E aí tem toda uma preparação também para esse convite do brincar, né? Agora, tudo isso é PPP, é trabalho de formação continuada, né? Porque isso só vai acontecer se os professores também tiverem esse olhar, né, para isso. Se eles acharem, né, que o brincar sou eu ali com os meus alunos, na minha turma, só na hora do parque, 20 minutos por dia, eu não vou conseguir ter esse olhar, né, de que eles podem aprender com os outros, de que a gente vai favorecer momentos de integração. Tem uma parceira de trabalho super querida, que na escola que ela trabalha, as crianças estavam se preparando para fazer uma brincadeira de sorveteria. E eles fizeram Por que eles estavam se preparando, né? Porque eles iam chamar as crianças de outro grupo. Eles fizeram convite, eles fizeram a porta lá da sorveteria, criaram o nome para a sorveteria, fizeram os sorvetinhos tudo desenhado, fizeram cardápio, combinaram preço. Então, assim, uma brincadeira super rica. Mas para que isso possa acontecer, né, tem aí todo um trabalho por trás, né? Um olhar do professor, o trabalho de formação, esse CP acompanhando, legitimando, apoiando o professor nas suas práticas, né? Contribuindo para que ele possa fazer. Senão, nada disso se efetiva, né? Fica só no plano das ideias e é uma pena, porque olha a riqueza, né, que isso teria. Sim, e olha que legal, Silvia. Estou aqui
enumerando, se fosse para enumerar, né? Quem está aí com o papel anotando na mão, quantos brincares apareceram aqui? Nós falamos do brincar heurístico, nós falamos do jogo simbólico, nós falamos dos brincar juntos, né, no parque, é um projeto muito usual aqui na rede onde eu trabalho, né, onde as crianças brincam desde o berçário até as crianças de 5 anos em momentos, né, juntos ali no parque. Nós falamos de brincar com a família, nós falamos do brincar com as pesquisas da cultura, né, da comunidade, nós falamos do brincar é, com palavras, né, brincadeiras orais, nós falamos de brincadeira de mão, nós falamos de envolver os adultos aí nessas brincadeiras, adultos da escola e fora dela. Nós falamos de muitos brincares, né, de muitas possibilidades. E em nenhum momento a gente falou, olha, isso aqui é tarefa do professor, né? O que você está trazendo é tarefa de todo um coletivo. Todo mundo precisa entender que o brincar vai além de um documento e ele vai além dos 20 minutos do parque e vai muito além daquela prática rotineira, né? Esse brincar genuíno, valioso da criança, ele precisa ser olhado, né? Ele precisa ser validado mesmo, não só pelo professor que está ali no dia a dia, pelo coordenador, pelo diretor, que, né, o coordenador costuma se fazer isso, ter esse trabalho, né, de acalentar o brincar, né, a partir dos pressupostos, né, enfim. Mas e que a gente expanda esse olhar do brincar para não cair naquilo que você falou no começo, né? Que brincar é esse que tem na escola? Brincar para ensinar conteúdo? Brincar a serviço de alguma coisa, né? Sim. Ou brincar como extravasar energia, né? Não, e acho que esse resumo aí que você fez, né, Selma, acho que é super bacana e válido. E é isso, porque assim, se as condições forem garantidas, né, pelo diretor, dessas que a gente falou, né, de cuidar desses materiais, de ter variedade, de ter quantidade, deles estarem, né, facilita o trabalho do professor. Se o coordenador faz o seu papel formador, de acompanhar os planejamentos, de estar junto com o professor, de identificar quais são as necessidades formativas da equipe, trazer para discussão, né, e discutir, problematizar e fazer isso por meio de filme, de vídeo, né? Esse professor também se sente sente maior autoria no seu fazer, né? E consequentemente ele consegue cuidar, né, do planejamento desse brincar lá na rotina. Ele vai entender que só 20 minutos por dia no parque não são suficientes, né? Quando a gente tem o brincar, né, como eixo. Possibilitar que as crianças escolham, né, entre várias opções ali do brincar, o que ela quer fazer. Ela quer brincar com um bloquinho de madeira, ela quer brincar de escritório, ela quer brincar de casinha, ela quer ficar na cabana, né, e não é uma coisa só. E também, né, do registro desse brincar, que a gente falou, né, quando a gente estava falando ali do trabalho do coordenador e do diretor, aos professores cabe, né, acompanhar esse brincar e fazendo os registros, documentação pedagógica, algumas mini histórias nascem também aí nesses momentos, né, de brincadeira. E é isso que vai ajudando para que o coordenador e o diretor e até os professores sustentem esse brincar nas conversas com os pais, né? Então, olha só a potência aqui, vejam, olha que as crianças estavam fazendo tal coisa, olha como eles brincaram, olha essa discussão que apareceu na brincadeira e vejam como eles resolveram, né? Então, a gente, né, documentando, cuidando disso, a gente vai dando visibilidade. O V caiu. Já vou chamar ela de novo, tá, pessoal? Saiam daí, não. Vamos continuar falando. Já estamos quase no final da nossa live. Vou chamar a Silvia de novo.
ver se ela me pede para adicionar, para a gente terminar nossa conversa. Estou conseguindo achar nossa amiga Silvia. Diga aí se você está online, Silvia. Volta, tá muito bom. Obrigada, Ana. Vamos aqui, não vamos parar, não, não vamos terminar. Fiquem aqui, pessoal. Vou chamá-la de novo para a gente ir encerrando nossa jornada, essa fala deliciosa da Silvia, com toda essa experiência, né, de coordenadora, de formadora de professores, de consultora pedagógica, de realizadora de material didático. Nossa, tem muita coisa linda no trabalho da Silvia. Mas ela não está mais online. Silvia, me chama aqui. Chama para eu chamar você de volta. Bem, enquanto isso, pessoal, fiquem aqui, permaneçam. Já já ela vai me chamar. E aí eu vou conseguindo trazê-la para participar da nossa conversa. Não, ela ainda não voltou pedido para participar. Se você estiver por aqui, Silvia, faz um pedido aí que eu aprovo. Estou chamando, mas não está vindo. Vou chamar pelo seu, então, vamos ver. Vamos ver se ela vem pelo outro. Não. Ah, gente. Silvia, estou aqui no aguardo do seu contato. Eu não estou conseguindo te chamar. Como falar sobre brincar abre vários leques para podermos ensinar bem mais. É verdade, Má. Teve muitas coisas boas faladas aqui, né? Vou tentar ler as falas das outras queridas colegas até ver se a Silvia entra, tá bom? Obrigada para vocês que estão aqui ainda, mantiveram aí na expectativa de terminarmos nossa conversa na jornada. Nas brincadeiras, as crianças aprendem bem mais quando as brincadeiras são bem elaboradas. A Má Vargas colocou. Precisam acreditar no brincar, é isso mesmo, Ana Cristina. A Érica e a Má concordando, exatamente, maravilhoso. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo chamar de novo a Silvia aqui. Não consigo, pessoal, não consigo chamar, ela não vem. Então, não estou conseguindo chamar. Vamos ver se ela está. Não, caiu mesmo, de vez. Ah, peço licença, preciso sair. Obrigada, Karen. Obrigada pelos ensinamentos. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Bem, pessoal, não sei o que aconteceu, que ela não conseguiu retornar. Achei. Pronto, gente. Deu certo agora. Lê, não sai daí não. Já vamos chamá-la. Ah, conseguiu. O que aconteceu, menina? Foi aqui ou foi aí? Eu só vi que travou tudo. Pois é, não sei. A gente nunca sabe o que acontece, de onde foi o problema. Pois Só é, tem que ligar. eu só vi que sumiu tudo, você ficou lá rodando, rodando, eu falava, eu falei, ai meu Deus. Aqui tá chovendo bastante agora, pode ser Sim. aqui. Aqui estava ventando, chovendo não. As meninas falaram, a Má Vargas voltou, que beleza. E quem falou que a Desculpa, Ana Cristina gente. falou que chove muito aqui. Mas tem muita gente gostando demais, então a gente vai
vai finalizando, fazendo um resumo aí em benefício, né, em alegria e para essas pessoas aí que permaneceram aqui conosco, né? Ai, Então, gente, desculpa, não sei o que aconteceu, mas enfim, pode ser a chuva aqui, sim. Silvia, eu convido você, então, já pelo adiantado da hora, né, para a gente, Sim. encerrando a nossa fala, né, eu convido as pessoas para passar lá na minha página, porque tem lá um evento muito bacana que nós estamos lançando para o mês de julho e a Silvia vai estar presente aqui na minha cidade, né? É um encontro presencial, chama Olhares para a Primeira Infância, e a Silvia vem falar de uma coisa muito bacana, né? Que é a pesquisa dela a respeito da leitura, né, Silvia? As, Nossa, ex- estou muito ansiosa. as experiências literárias na primeira infância. É um tema Isso. também que faz meu coração pulsar ainda mais. Assim, eu amo falar sobre isso e vai ser com o maior prazer que eu vou compartilhar um pouquinho do que eu fui pesquisando, né, no mestrado e que eu venho estudando há bastante tempo. Eu gosto muito e acho que é um tema que encanta. A Sandra, que está aí, que é uma coordenadora que está assistindo a gente fez o processo de formação continuada com os professores da equipe dela e foi muito lindo. Ela me mandou umas fotos semana passada mostrando o quanto que as professoras estão lendo para as crianças, livros de qualidade, para os bebês, inclusive. Um trabalho lindo a gente fez. Nossa, eu não vejo a hora. Ô, Silvia, antes de você terminar, por favor, não esqueça de dar as dicas daquelas escolas que você disse que recomendaria, tá bom? Então, ó, eu vou terminar dizendo, acho que o resumo que você fez acho que foi super potente, né? Eu acho que é exatamente isso, cada um dentro do seu papel, mas todos assumindo esse compromisso, né, do brincar na escola, do brincar legítimo. Não é o brincar a serviço de nada, o brincar é importante porque ele é uma linguagem, né, da criança. E eu queria indicar, né, alguns livros que eu separei aqui. Então, esse que fala, né, das interações sobre bebês, crianças, cuidar, educar e brincar, uma comunicação. Esse daqui é muito bacana para quem quer pensar sobre esse brincar dos pitucos, né? Esse daqui também é uma referência muito bacana, né, da Lucila Silva de Almeida, uma pesquisadora importante do brincar. Então esse eu também indico, acho que é um livro muito potente. E esse daqui, o meu, não é a edição atualizada, né, tem agora uma edição atualizada, pós-BNCC, mas eu acho que é uma referência muito bacana, né, para os professores, para pensarem, né, nesse brincar, como organizar esse brincar dentro da rotina, né? E em Muito relação aos bom, esses vídeos, três excelentes. que bom, né? Você também gosta. Em relação aos vídeos, né, o que eu acho que vale a pena indicar é assim, tem um vídeo chama Alegria de Quintal, da EMEI Jardim Montebello. Tá no YouTube e mostra, né, uma decisão que a escola tomou, a EMEI tomou, de organizar esse momento que eles chamam de quintal, que acontece todos os dias, em que as crianças estão ali misturadas por faixa etária, elas têm cantos, né, com propostas para escolher e que envolvem esse brincar. É um trabalho muito bacana, eu fui conhecer, é lindo de ver. Tem um vídeo também de quintais do SEI Aloísio de Menezes, também está no YouTube. São vídeos bacanas para o coordenador poder olhar e de repente levar para discutir com os professores, né? O que chama atenção, né? O que se aproxima da nossa prática, no que se distancia, o que a gente pode aprimorar, né? Tem o Caramba Carambola, o Brincar tá na escola, acho que esse também é uma referência bacana. Todos os do território do Brincar, eu acho que também são, né, potentes. No YouTube da comunidade educativa SEDAC, que é onde eu trabalho, né, como formadora e coordeno um projeto também de formação, a gente tem lá 3 vídeos sobre o brincar, tem de 2 colegas, também formadoras, muito bacana. Tem um de uma live que a gente fez o ano passado, que também ficou bem legal. E tem um que eu acho que é super bonitinho, vale a pena ver. Por que é bonitinho? Porque a gente tem ali as falas das crianças sobre o que é o brincar para elas. E acho que sempre é importante a gente ouvir também das crianças, né? Então, acho que vale a pena ver esses vídeos lá no canal da Comunidade Educativa SEDAC.
Acho que é isso, Céu. Ai, que bom. Nossa, eu saio sempre inspirada com a sua narrativa, sempre, todas as vezes, né, que eu ouço. É gostoso, é uma fala fluida, sempre colabora com as nossas reflexões. Então, agradeço muito, Silvia. Ter você aqui é um grande prazer. Eu tenho certeza que quem acompanhou, né, todas as lives da jornada, desde lá do primeiro da abertura comigo e a Ilô, né, uma também colega idealizadora da jornada comigo lá em 2020, vem terminando, né, vem nessa toada de falar de brincar em diversas perspectivas da paternidade, da leitura, né, do papel do diretor, do coordenador, brincar fora ou brincar em casa, enfim, nós falamos sobre tantas nuances do brincar. E eu tenho a certeza que a gente encerra com chave de ouro aí, com as suas dicas, né? E com a sua fala tão ponderada, tão potente, né? E tão esclarecedora. Silvia, Muito muito obrigada. obrigada. Eu não vejo a hora de chegar mês de julho, né? Para a gente se encontrar Eu também estou pessoalmente, né? Se ansiosa para te conhecer. conhecer pessoalmente, vai ser muito bom. Obrigada, viu, pela oportunidade mais uma vez, pela confiança, pelo carinho, respeito com o meu trabalho e sempre que possível estarei por aqui. Que bom, Obrigada, que viu? ótimo. Todo mundo agradece. Um beijo, pessoal. A gente se vê por aí. E amanhã, o dia do sorteio. Deixa eu ver que tem uma fala aqui, ó. Obrigada, Silvia, foram momentos incríveis na nossa formação sobre a leitura na primeira infância. Ai, que delícia. A Sandra falando para você. A Sandra vai ser Coisa tua boa. querida. A Glaucia agradecendo aqui que ela vai passar na formação as dicas de vídeo que você mandou. Ela é Vai. coordenadora, professora coordenadora aqui em Jacareí, na cidade onde eu moro, onde eu trabalhei, né, muitos anos e me aposentei há 2. A Má Vargas falando assim que queria participar aqui do nosso encontro presencial. Venha, Má, faz as malas e venha. Venha sim, que vai valer muito a pena. Tem muita gente boa nesse encontro. Tem Janu Cristino, tem a Luá, tem Severino Antônio e Kátia, tem Eu Leila Oliveira, tem gente muito boa, Valéria Pazetti, Rosinha Cavalcante, tem muita gente boa aí conosco, né, nesse encontro com os olhares para a primeira infância. Bem, agora a gente se despede mesmo. Obrigada, pessoal, por ter ficado aqui conosco. Obrigada por toda essa obrigada, gente. trajetória aqui, falando de brincar em todo esse tempo. Agradeço de coração a parceria de todos vocês. E apareçam por lá na página, tanto da Silvia, né, Unindo Saberes, né, quanto também Sala de Aula Organizada. E vou aqui, junto com a Odaline Monteiro, Diálogos Oda, né, organizando aí o Olhares para a Primeira Infância e esperando vocês. Beijo, pessoal. Tchau, Silvia. Beijo, Obrigada. tchau, querida. Obrigada. Até, Até tchau. mais. Tchau, Até. pessoal.